Amém, 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 amém. Que legal ver vocês todos. Olha, eu desde ontem eu estou feliz. Tudo de bom que está acontecendo, tudo de bom. O Serve Day foi incrível, incrível. 15 mil pessoas que a Ilan impactou em um dia, servindo a comunidade. É verdade. Sabe, foram 3 dias maravilhosos, né? Começou na sexta-feira com a formatura, na sexta-feira, sábado, na formatura do Dream Center, onde a gente teve 335 alunos formando. Aqui lotou, o auditório lotou. Mãe, pai, irmãos vieram homenagear essas pessoas que formaram. Muitas delas nunca formaram de nada e a vida dela está começando a brilhar, estão começando a conseguir empregos ou trabalhar. É maravilhoso. Depois, no sábado, tivemos o Serve Day, incrível. E aí, sábado à tarde, né, meu país, Inglaterra, ganhou, né? Que também foi muito bom. Estou feliz pra caramba, estou feliz. Pessoal, quero agradecer a todos vocês que serviram no Serve Day, tá? De verdade, tão feliz pelo que nós conseguimos fazer juntos. Muito, muito feliz. E hoje a gente vai falar sobre algo parecido com isso. Nós vamos falar sobre adoração. A série toda se chama Worship. E nessa série nós estamos falando sobre o que realmente é adoração. Nós iniciamos na semana passada essa série. E nós iniciamos com o assunto adoração em espírito, né? E a gente falou, se você não pegou essa mensagem, assista no YouTube. Hoje é a segunda mensagem, adoração em verdade. Adoração em verdade, nós vamos ver em Romanos capítulo 12 sobre isso. Semana que vem, adoração que transforma você. E nós vamos ver que adoração é uma maneira que você pode ter a sua vida transformada. E na última mensagem da série, no último domingo do mês, adoração que transforma circunstâncias. E nós vamos ver como a adoração também pode transformar circunstâncias. Nós vamos ver Jericó. Jericó iniciou a muralhas sendo derrubadas com adoração, com toque de trombetas, com vozes. E de repente você tem alguma muralha na sua vida. De repente você tem alguma barreira que você tem tentado vencer na sua própria força, tentado conquistar. E essa barreira, essa muralha não tem caído. Em nome de Jesus, eu creio que nesse mês nós vamos estar aprendendo. E eu creio que nesse mês essas muralhas nas nossas vidas vão cair. Quantos de vocês acreditam? Eu acredito também. Então, é uma série muito importante. É uma série que é contraintuitiva, né? Porque adoração, a gente pensa já worship, a gente pensa fumacinha, a gente pensa moving light, a gente pensa assim, aqui, com certeza é adoração, tá vendo? E a gente vai ver que a adoração é muito mais do que um sentimento, né? É muito mais. Inclusive, hoje eu quero abrir aqui e falar com vocês um versículo que é a base do versículo de hoje, que é em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, e é incrível, diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Agora, quantas vezes a gente dá um culto espiritual, a gente faz um culto emocional, e eu não acho que emoção é errado, não. A emoção é importante. Mas olha o versículo aqui. Esse é seu culto racional. O seu culto racional. Queridos, nossa adoração é em todas as áreas, tá? Esse é o culto racional de vocês. E aí explica como: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação do seu coração, não. Das suas emoções, não. Da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos, vamos orar para que Deus prepare o nosso coração para essa mensagem. Pai, eu te agradeço, Senhor,
que o Senhor é bom. Eu te agradeço, Senhor, por essa palavra de hoje. E eu peço, Senhor, que o Senhor abra todos os nossos corações, inclusive meu, Senhor, para que a gente possa ser transformado pela sua palavra aqui, Senhor. Senhor, para que a gente possa verdadeiramente entender o que é esse culto racional que o Senhor deseja de nós e o que é essa mente transformada que o Senhor deseja de nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Diga assim, amém. Então vamos lá. Quem aqui já pediu algo no iFood? Você já pediu algo? Quem aqui já pediu um hambúrguer no iFood? Então quando você pede um iFood, você pede um hambúrguer, de repente você até lê, né? Mas você pede por causa da foto. Não é verdade? Você vê aquela foto daquele hambúrguer, é esse aqui que eu quero. É grande, é bonito, aquele pão todo assim perfeito, aquela carne, você vê na lateral, aquela carne do jeito que você gosta. Eu nunca peço com salada, né? Mas a Renê pede com salada, mas eu peço com bacon, né? Se tem alguma coisa que faz outras coisas melhores, é bacon, né? E leite condensado também. Então e você acrescenta o bacon lá e você com queijo, aí é maravilhoso. Aí você tem uma expectativa, tá? Vai chegar. Você acompanha o motoboy ali, você vai chegar, o meu hambúrguer vai chegar. E finalmente chega e o motoboy está todo suado. Ele te entrega aquele negócio lá, né, pelo menos você já está pensando, pelo menos tem um lacre. Aí você pega aquele hambúrguer, com a sua expectativa está lá em cima. Fui enganado. Você vê aquele hambúrguer todo amassado, todo torto, a carne deslizando para fora desse lado, o picles para o outro. Tem aquele molho todo ensopou a parte de baixo do pão. Será que você é assim também? Será que nós vimos a igreja e a gente gera uma imagem de quem nós somos? Espiritual. A gente gera uma imagem pública de quem nós somos. E aí na segunda-feira, a gente é outra pessoa. Será que Deus olha para a gente no domingo? E aí na segunda-feira as nossas ações, Deus fala de nós o que eu falei do hambúrguer? Fui enganado. Será que a gente... Podemos falar sobre isso? Podemos falar sobre adoração? Não é só o que você faz no domingo. Adoração também é o que você faz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Podemos falar sobre o que é. Hoje a mensagem é verdadeira adoração. O que adoração verdadeiramente é? Quando ninguém está olhando. E é isso que eu quero falar com vocês. Eu vi uma estatística triste. Do grupo Barna, que entrevistou um monte de cristãos e perguntou: você é do mesmo jeito dentro do ambiente da igreja que você é fora do ambiente da igreja? E sabia que 40% das pessoas falaram assim: não, quando eu não estou na igreja, eu não sou a mesma pessoa que eu sou da igreja. Eu pensei, puxa, pelo menos eles são honestos. Mas a minha oração é: querido,
a gente precisa ser mais. Nós precisamos ser a mesma pessoa. O que nós somos no ambiente cristão, a gente tem que ser no ambiente de trabalho, a gente tem que ser no ambiente da escola, a gente tem que ser no ambiente de paz. Sabia que, eu não tenho estatística, mas minha impressão é que a principal razão que pessoas se desviam, ou filhos se desviam, é porque veem que os pais não são a mesma coisa. Olha, eu pessoalmente acho que a principal razão que filhos de pastores se desviam é porque eles crescem na igreja e veem os pais de um jeito no culto, mas fora do culto é totalmente diferente. Queridos, olha, não é a única razão, e todo mundo tem a sua própria força de vontade, mas nós precisamos ser da mesma forma, nós precisamos ser íntegros, nós precisamos. Então, a gente vai seguir aquele versículo em Romanos 12, mas eu quero mostrar para vocês 4 coisas que me impressionaram daquele versículo. Primeira coisa, que adoração é entregar o nosso corpo inteiro, a nossa vida inteira. Adoração é você se entregar por completo. Olha de novo o versículo aqui, que diz, aqui os slides, tá? Não é esse, é o próximo, e agora é o próximo, tá bom? Tem setinha lá assim. Isso, agora é o próximo já. Versículo aqui, em Romanos 12, diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Esse é o culto racional de vocês. Diz aqui, se ofereçam em sacrifício santo e vivo. Um sacrifício vivo. Super interessante, porque a mentalidade das pessoas, na época que isso foi escrito, é que sacrifício é algo morto. Você pega um animal, você sacrifica ele, e você bota no altar e você oferece o sacrifício morto a Deus. Aqui, Paulo fez uma inversão completa. Ele falou assim, nós somos diferentes no sentido de que nós somos sacrifícios vivos. Eu estava falando alguns anos atrás com um jovem. O jovem veio para mim e falou assim, pastor, eu entreguei minha vida a Jesus e eu estou completamente entregue a Jesus, completamente entregue a Jesus. Eu falei, ótimo. Ele falou assim, inclusive eu decidi, eu não vou casar, não vou namorar, aquilo. Eu quero entregar completamente a minha vida a Jesus. Inclusive pastor, eu estou pronto para morrer por Jesus. Eu acho que ele pensou, puxa, que eu ia falar assim, uau, como você é espiritual. Mas a realidade, eu falei com ele, olha, morrer por Jesus é fácil. E algumas pessoas são chamadas para isso, mas a grande maioria das pessoas não é chamado para morrer para Jesus. Se acontecer, aconteceu. Mas a grande maioria das pessoas não é chamado para morrer para Jesus. Mas todos são chamados para viver para Jesus. Morrer por Jesus é fácil. Viver por Ele durante os próximos 80 anos, as decisões do dia a dia sendo decisões para Ele, por Ele, as decisões de honrar os seus pais, vocês que são jovens, as decisões de viver uma vida santa, alinhada sexualmente, vocês que são jovens e vocês que não são, a decisão de você dizimar, pegar seu dinheiro e cuidar do seu dinheiro corretamente e apropriadamente, na segunda-feira e na terça-feira, essa decisão é viver por Jesus. Aqui o versículo assim, que nosso sacrifício é vivo, um sacrifício vivo, mostra que a adoração não é só o que você sente quando tem um ambiente com fumaça, um ambiente com moving light. É uma decisão
Na segunda-feira, queridos, eu estou te falando sobre isso. Eu não sei se você percebeu, que graças a Deus, o evangelho está crescendo no Brasil, é maravilhoso. Graças a Deus, o evangelho está crescendo e avançou muito. As igrejas estão crescendo, a ILAN está crescendo. A gente está assim, a gente está crescendo tão rápido que já tem igreja e não tem prédio ainda, né? Em Valqueire fizeram o Serve Day lá no Valqueire. Eu acho que 500 pessoas impactadas lá em Valqueire. A gente nem pensou num prédio ainda. Cabo Frio, a mesma coisa. Nem pensa. Eu falei assim, talvez seja boa ideia abrir em Cabo Frio. Já tem Instagram, já tem pessoas, já tem GT, Caxias. A gente conseguiu um prédio em Caxias, então foi marcado lá a inauguração dia 23 de agosto. Maravilhoso, lotado de pessoas. Já tem membro da ILAN Caxias que fez o Ondas, virou membro. E não tem nenhum culto lá ainda. Nenhum culto lá. É maravilhoso. Mas o que eu penso como é que a igreja pode crescer tanto? Mas violência no Rio de Janeiro também nunca vi tão ruim. Sabe por quê? Porque a gente tem que entender que adoração é mais do que o que a gente faz no domingo. Adoração verdadeira é nossa vida ser um sacrifício vivo. Ser um sacrifício vivo, uma vida completamente entregue ao Senhor, uma vida completamente. Adoração em verdade não é morrer por Jesus. Adoração em verdade é viver por Jesus, é viver por Jesus. Outra coisa que vem à minha mente, outro ponto que eu acho importante é que a adoração verdadeira, ela resiste à pressão de se amoldar ao mundo. Ela resiste essa pressão. Olha o versículo aí, continuando aquele versículo, Romanos 12. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Essa palavra amoldar, ela é derivada de um pensamento, puxa, você vai pegar algo e você vai forçar para dentro de um molde, e quando você tirar do molde, vai virar aquele jeito. É conformar da raiz assim, forma. É mudar a sua forma, mudar o seu jeito. É como se você... Não havia gelatina naquela época, mas é como fazer uma gelatina ou um pudim, você faz lá, aí você vira ele fica com o formato da forma que ele estava, né? É isso. E a Bíblia diz, cuidado para que a sua vida não seja assim, tão mole, uma vida tão mole, que você vive no mundo e você toma o formato do mundo. Cuidado, porque verdadeira adoração é você dizer assim, eu não vou permitir que meu formato mude por causa do mundo. Eu não vou permitir que meu formato mude por causa do mundo. Eu usei essa mesma ilustração semana passada, mas eu quero falar de novo o conceito de sinceridade, né? Sinceridade. Sabe de onde veio essa frase cincerdade? Veio dessa mesma época, e as pessoas iam para a feira, e lá na feira tinham iam comprar um utensílio para usar na cozinha. E tinha 2 tipos de vasos, de pote, né, para cozinhar. Um era o vaso romano e o outro era o vaso grego. O vaso romano era lindo, pintado, bonito, decorativo, lindo. Era um vaso que você olhava e falava assim, cara, tão perfeito, tão maravilhoso. E aquele vaso era um tipo de vaso. Do lado dele vendia outro tipo de vaso, o vaso grego, era um vaso marrom de barro. Aí você pensa assim, qual que vai ser o mais caro? O bonito ou de barro? O que você acha? O mais barato era o bonito. O mais caro era de barro. Porque mesmo que o bonito era lindo, em cima de onde vendia o vaso de barro, escrevia assim, sem cera. Porque aqueles vasos eram feitos de uma maneira que depois de seco não havia rachaduras. Mais complicado, mais difícil. Os vasos romanos
eram secos e tinham rachaduras, e aí eles colocavam cera em volta e pintava e ficava lindo, mas não podia ser usado para nada com calor. E aí você botasse aquilo no calor, a cera derretia e o vaso vazava. Os vasos caros eram os vasos sem cera. Sabe por quê? Porque sinceridade é o que você é na sua aparência, é o que você é por dentro completamente. A sua aparência. Queridos, olha, adoração é vivermos uma vida onde a nossa aparência é a maneira que nós somos. É de sermos verdadeiros. Nossa aparência é a maneira. É outra estatística terrível. Essa estatística puxada da igreja quadrangular. Eles analisaram os jovens deles, todos, e eles descobriram que dos jovens que cresceram em igreja, quando crianças cresceram em igreja, e quando vão para estudar na universidade, 60% dos jovens, no estudo deles, se desviam quando chegam na universidade. E eu penso assim, mas caramba, como pode ser? 60% dos jovens, quando chega na faculdade, eles se desviam. E é o que eu escuto em volta do Brasil. Escuto jovens que são de igreja, vão lá para a Universidade Federal, as outras universidades, conseguem um diploma bacana, um curso top, mas enquanto estão ali se desviam. Sabe por quê? Porque eles estão em um ambiente de igreja que é espiritual, mas nunca transformou a mente deles. E aí vem alguém com argumentos intelectuais bons, e eles falam assim, caramba, e aqueles argumentos intelectuais começam a fazer com que a forma deles seja mudada, eles se conformam ao mundo, o pensamento deles seja mudado. Queridos, olha, a gente tem que viver isso na igreja, a gente tem que ter o nosso culto racional também, o nosso culto que tem que afetar não só, eu senti algo. Tem que afetar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de tomar decisões, o nosso jeito de quando a gente é confrontado com uma situação que uma mentirinha ia resolver, a gente fala assim, não, vou falar a verdade. A nossa vida por completo precisa ser transformada. Queridos, e esse tipo de adoração é o que muda o mundo. Esse tipo de adoração é o que muda a situação. Esse tipo de adoração é o que faz com que homens corretos sejam eleitos. Não homens que vão fazer algo que você precisa agora, mas homens que vão, e mulheres, perdão, mulheres também, mas que vão atuar para o bem do país, do estado, o que for. Queridos, é isso que nós queremos. Decisões que não são decisões para melhorar uma coisinha agora, mas retidão na nossa vida. Terceira coisa que me impacta desses versículos é que a adoração de verdade precisa transformar a nossa mente. Precisa transformar a nossa mente. Seguindo ali em Romanos 12, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Transformem-se pela renovação da sua mente. Queridos, olha, a gente precisa transformar isso. Será que a sua mente já foi renovada? Vou falar uma coisa sobre uma transformação que houve na minha vida. Eu era alguém muito crítico. Eu criticava outras igrejas. E eu era crítico ao ponto de que se alguém não adora desse jeito, eles não conhecem Jesus. Né? Porque o jeito certo de adoração é sentir um negocinho, um cabelinho subir. E aí eu saí de uma igreja tradicional, anglicana, criticando eles. E aí eu fui numa viagem para Grécia, uns 10 anos atrás, eu e René. E eu falei assim, René, eu quero ir para uma igreja grega ortodoxa. Aí eu fui para chegou domingo de manhã, procurei lá qual a igreja mais tradicional grega ortodoxa que tem. Aí eu fui lá. Aí a gente chegou na hora, porque eu sou britânico, né? Então a gente chegou na hora.
ninguém estava lá, nem o padre. Finalmente, depois de uns 15 minutos, o padre chegou, de moto, com jaqueta de couro. Achei esquisito, mas aí ele botou o saião dele lá, e aí ele, depois de alguns minutos, ele subiu numa torre. Ele tinha uma torre lá, de madeira, uma torre, e subiu lá numa torre. E aí ele começou a cantar. Era interessante, ele cantou, parecia um motor elétrico emperrado, né? Era o que parecia, né? Aí depois disso, eles foram lendo a Bíblia e eles têm uma tecnologia incrível de Bíblia lá. Eles têm, tudo de madeira, assim, mais do que 100, 200 anos de idade, mas tinha um negócio rotativo. Eles tinham 8 Bíblias abertas em lugares diferentes. E o cara lia um versículo da Bíblia e fazia assim, aí vinha, era um negócio, não era eletrônico, mas assim, tão poderoso quanto o iPad. Aí ele leu os versículos lá, foi super legal. Aí depois, ele desceu e ele veio para mim e para René. Assim, já tinham mais pessoas ali, ele veio para mim e ele olhou para mim e falou assim: você é turista? Eu falei, sim. Ele falou assim: você está sentado onde as mulheres sentam. Eu pensei assim, Deus me livre, né? Aí ele falou assim, os homens sentam daquele lado. Eu falei, sim. Aí eu fui sentar, aí Renê ficou sozinha, ficou chateada e voltou para o hotel. Mas eu continuei o culto todo, tá? Eu continuei o culto todo. E aí ele foi, aí teve uma época que aí ele pegou uma Bíblia enorme, desse tamanho. A capa da Bíblia era de aço inox. Aí ele veio para cada pessoa, e assim, passando pelas pessoas. Graças a Deus não tinha tanta pessoa assim, mas aí cada um beijava a Bíblia. Aí chegou a mim, era antes do Covid, né? Então eu pensei, mas eu pensei, é a Bíblia. É a Bíblia. Aí deu um beijo na Bíblia lá, deu um beijo. Aí ele foi passando, né? Aí ele foi lá, pegou os retratos, que são chamados ícones, dos santos, né? Os mesmos santos que a gente conhece, mas assim ícones. E aí o retrato, ele passou ali também para cada um beijar. Aí eu falei, já meus princípios vão até certo ponto. Aí eu falei, thank you, no, thank you. No kiss, no kiss. aí ele foi passando. E eu aprendi algo. Sabe o que eu acho? Que a melhor maneira de adoração é o que a gente faz aqui para nós. Para nós. Mas outras pessoas adoram Jesus diferente. E a gente tem que tomar cuidado para não projetar, porque se o cara lá entra aqui numa igreja toda preta, ele não vai sentir Deus também, ele não vai sentir Deus. Sabe o que eu aprendi ali? Eu decidi, eu vou sentir Deus aqui, eu vou adorar Jesus aqui. E eu adorei Jesus naquele lugar, eu adorei Jesus naquele lugar. Escute aqui, adoração verdadeira é mais do que simplesmente sentir um negócio. A gente carrega Jesus e nós precisamos ter a nossa mente transformada e aberta às coisas. O último ponto aqui é que a prova de que você experimentou a Deus não é o que você sente, mas é o que você vive. Não é o que você sente, é o que você vive. Olha o versículo de novo. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Você vê, pessoas são transformadas sim. O apóstolo Paulo foi transformado. Eu fui transformado. Eu era alguém incrivelmente... Eu não gostava de ficar perto de pessoas, nenhuma pessoa. Não tinha amigos. Era completamente introvertido. E agora, hoje, eu vou pregar para 1000 pessoas, ou mais do que 1000 pessoas, normal, todo domingo. E eu cumprimento todo mundo. E eu gosto de estar perto de pessoas, porque Deus mudou a minha vida.
A minha mãe foi mudada, ela foi transformada, ela era viciada em cigarro. Você fala assim, a dona Joane é? Eu cresci quando eu era criança, ela fumava, eu lembro. Fumava. E aí ela orou e pediu que ela fosse transformada. Sabe, em uma semana e meia, nós vamos ter uma conferência de libertação aqui na Ilã. E eu queria que vocês viessem, tá? Para vocês entenderem o que é transformação, o que verdadeiramente é libertação. Que a gente é forjado assim com uma mentalidade que transformação, que libertação é mão para trás. E isso faz parte de transformação. Mas se você não transformar a sua mente, aquilo é algo que só acontece na igreja, porque na segunda-feira tudo volta, entra mais 7 demônios. Venham aqui, eu acho que vai ser bom e importante. Vai ser importante. Você vir. Outra maneira de gerar transformação, hoje nós estamos iniciando o nosso jejum. Quem aqui gosta de jejum? Então você está fazendo errado. Que não é para gostar não, tá? O ponto todo do jejum é você não alimentar a sua carne. O jejum não é para gostar, não é para ficar compartilhando receita. Olha como essa receita é gostosa. O jejum é para você sufocar a sua carne e alimentar seu espírito, tá bom? Mas, então, a gente vai cortar algum alimento da nossa vida? Inclusive alimentos que alimentam a nossa carne, tipo Netflix, tipo cinema, tipo churrasco. E a gente vai acrescentar coisas que alimentam o nosso espírito. Todos os dias aqui nós vamos estar orando e jejuando. Das 8 às 9 da noite. Vai estar transmitido também no Instagram. Eu quero chamar você para fazer um up na sua vida. Vou fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês diriam que tem áreas significantes na sua vida que precisam de transformação? Às vezes, áreas significantes são o nosso controle emocional. Às vezes, áreas significantes são vícios a álcool ou drogas, cigarro. Às vezes, áreas significantes são a maneira que a gente usa o nosso dinheiro ou, infelizmente, vícios. A Bet Brasil, por exemplo. É sério isso. É sério. A gente precisa ser liberto disso. Precisamos ser libertos. Às vezes, vícios sérios são coisas assim. Às vezes, são situações de pornografia ou outras coisas. Você pode ser liberto. Você pode. Você precisa ser liberto. Mas, de repente, você está aqui e você fala assim, não, eu não tenho nada assim super significante, mas tem uma série de coisinhas pequenas que eu preciso ser liberto na minha vida. É assim um somatório de coisinhas pequenas que fazem com que o hambúrguer venha amassado. Fazem com que, quando alguém olha para mim na igreja e me vê fora da igreja, fala assim, fui enganado. Se você tem áreas da sua vida assim pequenas, mas que precisam de transformação, levanta a sua mão, deixa eu ver. Amém, amém, amém. Nós vamos orar, porque verdadeira adoração é não ter medo da gente ser transformado para a imagem de Deus e não ser conformado à imagem do mundo. Essa é a verdadeira adoração, amém?